Então, na nossa última aula, nós estávamos falando de preferências, né? Representação das preferências que vão guiar a escolha de um agente, né? Do nosso consumidor. Mas, de qualquer maneira, é o nosso modelo de escolha de uma maneira geral, né? Os agentes escolhem, nós vamos supor, eles escolhem com base numa estrutura de preferências. Nós falamos da notação dessas estruturas, né? Que tinham três conceitos que eu consideraria primitivos, né? O de estrita, preferência estrita, né? Quando eu vou considerar que vocês entendem o que quer dizer quando eu digo que uma cesta de bens X é preferida a uma cesta de bem Y por parte de um determinado consumidor, o conceito de indiferença entre duas cestas, e um conceito que na verdade é de ao menos tão bom quanto, né? Quando eu digo que X é ao menos tão bom quanto Y, seria o nosso último, representado por esse símbolozinho aqui. Isso aqui deveria dizer que X é ou preferido ou indiferente a Y. Na verdade, na hora de formalizar, né, como a gente apresenta essas preferências, a gente parte desse conceito de ao menos tão bom quanto, define a relação de preferência a partir desse conceito, define a relação de indiferença também a partir desse conceito, né? E de fato a gente vai fazer todas as hipóteses sobre a preferência falando da relação de ao menos tão bom quanto, né? E a gente postulou as hipóteses de racionalidade e viu algumas implicações sobre as relações de preferências que a gente apresentou, né? Então as nossas preferências eram ditas racionais caso elas fossem completas, ou seja, eu fosse capaz de comparar quaisquer duas cestas de bens no meu espaço de consumo, né, ou conjunto de consumo, e caso elas fossem transitivas, né, não houvesse circularidade nas preferências, se X é ao menos tão bom quanto Y, e Y ao menos tão bom quanto Z, X é ao menos tão bom quanto Z também, né? Eu argumentei com vocês, né, que se as preferências são racionais, elas também são reflexivas. Uma cesta de bens sempre vai ser ao menos tão boa quanto ela mesma, o que significa que ela vai ser sempre indiferente a ela mesma. E argumentei também que se as preferências são racionais, completas e transitivas, então a relação de indiferença também vai ser transitiva e a relação de preferência estrita também vai ser transitiva, né? Daí nós falamos sobre formas de representar essas relações de diferença. Primeira forma seria, né, através das curvas de indiferença. Uma curva de indiferença associada a um bem simplesmente ao conjunto de cestas de bens que são indiferentes a esse bem, né? Seria uma curva de indiferença. Daí eu falei de uma outra conjunto associado a um bem, que é um conjunto de cestas de bens ao menos tão boas quanto um bem, que, como o nome já diz, é o conjunto das cestas de bens que são ao menos tão boas quanto o bem de referência, né? Esse conjunto contém a curva de indiferença, mais as cestas de bens que são consideradas melhores do que o bem em questão. Que é uma forma, esse conjunto também é uma forma interessante de representar as preferências do consumidor, porque dá uma noção de em que direção as preferências aumentam, né? Nós comentamos, né, que a conclusão relevante que a gente tirou da nossa hipótese de racionalidade é que ela impõe que curvas de diferenças distintas não podem ter ponto em comum. E passamos a falar de hipóteses sobre a preferência, que vão fundamentar a existência de uma função de utilidade. Primeiro a gente falou a hipótese de continuidade das preferências. Bom, eu vou passar rapidinho sobre essa hipótese, porque ela era meio técnica, a gente já explicou intuitivamente o que ela significa na última aula, né? Aqui tem um exemplo que eu nem dei na última aula, tá? Outro exemplo, eu dei um contra-exemplo, eu acho que eu vou já pular alguns slides aqui para a gente não... Eu dei um contra-exemplo, né, que seria o caso das preferências lexicográficas, tá? Mas, novamente, não vou recordar esse contra-exemplo, seria um exemplo de preferências que não seriam transitivas. Nós acrescentamos algumas hipóteses, né, que nós chamamos de hipótese de não saciedade, tá? A primeira hipótese seria a hipótese mais branda de não saciedade, seria de não saciedade global, né? Uma hipótese um pouquinho mais restritiva e que usualmente, pelo menos a gente usa essa quando está fazendo teoria econômica, é a hipótese de não saciedade local, tá aqui, né? De não saciedade local. Ela simplesmente me diz, para qualquer cesta de bens, sempre existe uma cesta de bens bem pertinho dela que lhe é superior, né? Não importa quão restrita a vizinhança que eu construo em torno de uma cesta de bens, nessa vizinhança eu sempre vou achar uma outra cesta de bens que lhe é superior, né?
Uma hipótese ainda mais restritiva seria a monotonicidade fraca das preferências, que imporia que as preferências são tais que sempre que eu aumento simultaneamente o consumo de todos os bens, o meu consumidor fica numa cesta de bens mais preferida, ele melhora de posição. E finalmente uma mais restritiva ainda, que é a hipótese de monotonicidade forte, que supunha que meu consumidor, não importa em que cesta de bens ele esteja consumindo, se aumentar o consumo de pelo menos um bem, esse consumidor vai ficar melhor do que estava antes, né? Então, eu consigo melhorar aumentando apenas um bem, independentemente de qual seja esse bem, né? Então, seria uma hipótese mais restritiva, de fato pouco realista, pelo menos essa última hipótese de monotonicidade forte, né? Existem alguns itens que a gente consome à saciedade, por exemplo, oxigênio atmosférico, se vocês quiserem pegar um exemplo, né? E se tivesse mais oxigênio na atmosfera, enfim, não está muito claro se nós seríamos mais felizes com isso, né? Ou se caísse um pouco a quantidade de oxigênio também não está muito claro, né? Então, pode haver situações em que a gente está plenamente saciado de um bem, não precisa mais o consumo adicional desse bem não vai melhorar a gente, mas a monotonicidade forte impõe isso, né? Bom, quais são as consequências dessas monotonicidades? Isso é bom a gente recordar. Se eu tiver uma hipótese de monotonicidade, de não saciedade global, tá? Quase tudo é permitido, né? A única coisa que eu não permito é a existência de um ponto de saciedade local, né? Uma cesta de bens ou um conjunto de cestas de bens que são mais preferidas do que qualquer outra cesta de bens no conjunto de consumo. É um local onde eu atingi o nível máximo de satisfação, né? A hipótese de não saciedade global simplesmente diz que eu não posso atingir, que eu sempre posso atingir um nível máximo de satisfação. Tá? Não, que eu não posso atingir, perdão, né? Falei errado. A hipótese de não saciedade global diz que eu não posso, nunca atinjo um nível máximo de satisfação. Sempre existe alguma possibilidade de consumo que vai me deixar melhor do que eu estou agora, tá? Não importa quão bem eu esteja agora. Então ela viola, né, a ideia de que exista um ponto de saciedade global. Mas a não saciedade global não proíbe, por exemplo, que as curvas de indiferença sejam espessas, né? Já se a gente partir para a hipótese de não saciedade local, tá? Ela implica não saciedade global, mas ela proíbe alguma coisa. Ela proíbe que alguma coisa, como uma curva de indiferença como está desenhada aqui, seja efetivamente uma curva de indiferença. Pela hipótese de não saciedade local, tá? As minhas curvas de indiferença devem ser curvas finas, né? Então elas não devem ter espessura. Porém, tá? Preferências desse tipo aqui são compatíveis com a hipótese de não saciedade local, perfeitamente compatíveis com a hipótese de não saciedade local, embora essa curva de indiferença, essas preferências, né, que tenham esse formato de um conjunto de bens de cesta de bens ao menos tão boa quanto x, elas não sejam compatíveis com a nossa hipótese de monotonicidade fraca, né? Por quê? Porque essa curva de indiferença aqui, ela tem dois trechos positivamente inclinados, e em trechos positivamente inclinados, né, eu consigo achar um par de cestas de bens tais que, como essa cesta de bens x e essa y, que sejam tais que uma dessas cestas de bens, no caso y, contém uma quantidade maior de todos os bens comparativamente à outra, x, tá? E eu estou dizendo que y é indiferente a x. Mas pela hipótese de monotonicidade fraca, y deveria ser preferida a x, né? Então essa curva de indiferença é incompatível com a hipótese de monotonicidade fraca, né? A hipótese de monotonicidade fraca admite curvas de indiferença com esse formato ou com esse formato aqui, né? Se eu quiser proibir curvas de indiferença com esse formato, notadamente com trechos horizontais ou trechos verticais, eu imponho a hipótese de monotonicidade forte, né? Se eu impuser a hipótese de monotonicidade forte, uma curva de indiferença com trecho horizontal, e a mesma coisa vai valer para um trecho vertical, não pode existir, né? Por quê? Porque nesse caso eu sempre vou conseguir achar sobre uma curva de indiferença duas cestas de bens, tais como essa cesta de bens x e y, que sejam tais que uma delas, a cesta y, contém mais de um bem do que a outra e a mesma quantidade do outro bem. Mas a hipótese de monotonicidade forte diz que se uma cesta de um bem contém mais de pelo menos um bem comparativamente à outra, e pelo menos a mesma quantidade de todos os outros bens, essa primeira cesta de bens, no caso a cesta y, deve ser preferida à segunda, a cesta x. E, portanto, uma curva de indiferença horizontal. E vai valer o mesmo argumento
o trecho vertical da curva de indiferença, não pode existir. As minhas curvas de indiferença sempre tem que ter inclinação negativa. Tá? Então são essas nossas hipóteses de monotonicidade. Partindo, depois disso, eu me senti confortável para introduzir o conceito de função de utilidade. Professor, Pois não? Alguém ia falar comigo? você está me ouvindo? Eu estou ouvindo. Você não pode voltar no slide anterior? Nesse aqui? Não. Qual que o que eu... Não, Esse aqui? no, Esse. não, isso mesmo. No slide da monotonicidade forte, ele fala que as curvas têm que ser positivamente inclinadas, não? Não, mas está trocado. Isso aí já foi uma dúvida que surgiu na aula anterior e tem um erro aqui no texto, né? Aqui ela tá errado o slide, tá? Já tinham apontado essa dúvida, já tinham falado isso na aula anterior, né? Aqui é negativa, tá? Tudo bem, então, Tá. obrigada. Nada. Eu vou corrigir esse material e reposto para vocês, tá? Porque realmente tá trocado aqui, né, o termo, né? Então, voltando aqui, né? Nós estávamos falando da função de utilidade e a gente pode definir a função de utilidade dessa maneira, tá? Enfim, falando em português, né? Já que a gente já viu a aula passada, eu vou dizer que uma função de utilidade é uma função que vai do conjunto das cestas de bens, né, de vetores, né, com componentes não negativos, para os números reais, tá? E essa função ela atribui então um número real a cada cesta de bens e ela atribui da seguinte maneira, né? Se eu tenho duas cestas de bens, se a cesta de bens x é ao menos tão boa quanto y, então a utilidade de x vai ser maior ou igual à utilidade de y, né? Eu argumentei para vocês que se isso acontecer, tá? E de fato a recíproca tem que ser verdadeira também, né? Sempre que eu atribuo uma utilidade maior para uma cesta x do que uma utilidade que eu atribuí para a cesta y, a cesta x tem que ser ao menos tão boa quanto a cesta y, né? E eu argumentei com vocês que essa função de utilidade ela vai representar perfeitamente bem, né, as preferências do meu consumidor. Ao invés de perguntar para o meu consumidor que cesta de bens ele prefere, eu posso pedir para ele dizer qual que é a utilidade que se atribui à cesta x e à cesta y. Se ele atribuir utilidade de acordo com uma função de utilidade, isso vai funcionar, né? E nós falamos eu enunciei para vocês, sem provar, porque é tecnicamente muito chato de provar, que primeiro, né, que nem todas as preferências admitem serem representadas por uma função de utilidade, mas se eu tiver preferências que sejam racionais e contínuas, né, completas, transitivas e contínuas, tá? Faltou racionais aqui, né? Tá? Essas preferências sempre admitem serem representadas por uma função de utilidade e mais do que isso, elas admitem serem representadas por uma função de utilidade contínua, né? Então eu sempre posso ter uma função de utilidade contínua. A função de utilidade contínua é uma função legal para a gente porque é fácil de trabalhar, é boa para trabalhar, né? Eu dei um exemplo de como construir uma função de utilidade. Daí eu argumentei para vocês que se eu tenho uma função de utilidade, qualquer transformação monotônica dessa função de utilidade também é uma função de utilidade, no sentido que atribui números maiores para cestas mais preferidas, números menores para cestas menos preferidas. Dei um exemplo, né, do que seria uma transformação monotônica e daí falei, então, se duas funções de utilidade alternativas representam igualmente bem as mesmas preferências, elas são necessariamente transformações monotônicas uma da outra, tá? E daí, o que eu fiz? Eu fui para... eu parei a aula aí, né? Então, agora a gente continua, né, com o que estava faltando. Então, vamos partir disso, né? Que isso daqui eu acho que é legal a gente ter bem claro. Então, uma função de utilidade é apenas uma convenção de representar numericamente as preferências e essa convenção simplesmente ela tem que ter essa propriedade, né? Se eu tiver duas cestas de bens iguais, ela tem que
atribuir a mesma utilidade a essas duas cestas de bens. Não importa qual seja essa utilidade. Se eu tiver uma cesta de bens que é preferida a outra, então a cesta de bens preferida tem que receber uma utilidade maior do que a outra cesta de bens. Mas o valor exato dessa cesta, na nossa função, definição do que é uma função de utilidade, é irrelevante. Por isso, né, as mesmas preferências podem ser representadas por uma infinidade de funções de utilidade, né, que são todas elas transformações monotônicas uma das outras, né? Então, entenda-se bem, eu não quero dizer que eu tenho total arbitrariedade, né, em escolher a função de utilidade que vai representar essas preferências. Mas escolhida essa função de utilidade, eu posso transformar essa função de utilidade em outra aplicando uma transformação monotônica qualquer, né? Então eu tenho uma arbitrariedade desde que eu aplique uma transformação monotônica. Então estou restrito apenas às transformações monotônicas. Mas tem uma certa liberdade, né, em representar numericamente as preferências do consumidor. Bem, então as propriedades da função de utilidade que são preservadas, né, com qualquer transformação monotônica, então as propriedades da função de utilidade que só dizem respeito à relação de preferências do meu consumidor, e, portanto, quando eu transformo essa função de utilidade aplicando uma transformação monotônica e chego a uma função de utilidade que representa igualmente bem as preferências desse consumidor, essas propriedades que permanecem depois que eu aplico essa transformação monotônica são chamadas propriedades ordinais da função, né? Uma propriedade ordinal da função são propriedades que só dizem respeito a como essa função ordena, né, as cestas de bens e não em que valor absoluto ela atribui a essa cesta de bens. Tá? Em oposição a essas propriedades ordinais, nós temos as propriedades cardinais de uma função. A propriedade cardinal de uma função de utilidade é uma propriedade que não é preservada, né, com uma transformação monotônica, né? Em teoria microeconômica, tá? Salvo raras exceções, a gente vai ter uma rara exceção no nosso módulo, quando a gente estiver falando de bem-estar social, a gente usualmente supõe, né, que a gente só precisa das propriedades ordinais. Tá? Então a gente vai usualmente supor que apenas, tá, aquelas propriedades que são preservadas pelas transformações monotônicas, que são aquelas propriedades que estão inerentes à estrutura de preferências do nosso consumidor, apenas essas propriedades são relevantes para tirar as nossas conclusões. Apenas é relevante para tirar nossas conclusões saber como o consumidor ordena, né, suas preferências, tá? E não a intensidade dessas preferências. Tá? As propriedades cardinais, tá, elas são usadas quando a gente supõe, eventualmente, que alguma função de utilidade específica, tá, ela tem o condão, ela tem a propriedade de mensurar de uma maneira conveniente a intensidade com que o nosso consumidor, a nossa consumidora compara, né, vê a diferença entre diferentes cestas de bens, diferentes alternativas de consumo. Tá? Utilidade cardinal é uma coisa que por vezes é utilizada em psicologia. Né? Por quê? Porque os psicólogos às vezes estão preocupados com isso, né? E de fato, em diversas ciências humanas, mas do indivíduo humano, né, não sociais, isso acontece. Os médicos, por exemplo, eles fazem escala de dor, né? Ele não pergunta só se agora está doendo mais ou menos do que antes. Ele fala numa escala de 1 a 10, quanto que você está avaliando essa dor, né? Tenta quantificar isso, né? Nós temos algumas pesquisas em felicidade, né, que tem uma área meio de psicologia, meio fronteiriça com a economia também, onde você tenta quantificar quão felizes as pessoas são, né? Mas na teoria microeconômica tradicional, na maioria das aplicações, isso é relevante para a gente, né? O que é irrelevante é simplesmente, quando a gente está pensando em diferentes alternativas que o meu consumidor pode escolher, o que é relevante é saber qual que é a alternativa que é preferida, não quão preferida ela é às outras, né? Se eu quisesse mensurar quão preferida uma alternativa é a outra, eu precisaria trabalhar com uma função de utilidade na qual as propriedades cardinais, né, fossem relevantes. Tá? Mas isso não é o caso usualmente. Tá? Então é bom a gente ter essa separação. Né? Historicamente, tá? Quando a gente vê o desenvolvimento da teoria microeconômica moderna, partindo lá dos trabalhos pioneiros, né, de
Gossen, que é um economista sombrio alemão que foi esquecido, mas depois Jevons, que teve um impacto grande no pensamento econômico, Walras, Menger, né? Todos eles falavam em utilidade nos trabalhos deles, tá? Não falavam ainda em preferências, como a gente costuma começar hoje, né, nossa abordagem microeconômica, mas falavam em utilidade e implicitamente pressupunham que essa utilidade tinha alguma propriedade cardinal, né, que seria possível, né, mensurar, tá, a felicidade ou o bem-estar ou a utilidade, né, o benefício que as pessoas têm a escolher uma determinada alternativa de consumo. Tá? Na teoria microeconômica moderna, quase sempre a gente despreza esse aspecto cardinal e fica só com o aspecto ordinal. Né? O aspecto ordinal é mais razoável, né? Mais razoável imaginar que eu consiga dizer que os consumidores eles podem ordenar suas preferências, dizer entre duas alternativas qual que ele considera a preferida a outra. Tá? O aspecto cardinal já é mais difícil, né? Mais complicado imaginar que um consumidor consiga dizer que quando ele passou da alternativa X para a alternativa Z, ele teve um ganho de utilidade que é 2 vezes maior do que quando ele passou da alternativa Y para a alternativa X. Não existe como a gente... É muito difícil a gente pensar em mensurar isso e, de fato, para a maioria das nossas conclusões, a gente não precisa pressupor essa mensuração. Tá? Então, só para dar um exemplo, né? Imagine que eu tenho essa função de utilidade, que eu já dei de exemplo na aula passada, né? A minha função de utilidade é x1, raiz de x1, aqui não é vírgula x2, aqui é raiz de x1 vezes x2. Deixa eu corrigir aqui, tá? Aqui é vezes x2, tá? Então é raiz de x1, x2, né? Não tem aquela vírgula no meio, tá? Essa é a minha função U aqui, tá? Bom, o que a gente viu? Que eu posso aplicar uma transformação monotônica nessa função, vou ter uma outra função de utilidade que preserva as propriedades ordinais dessa função de utilidade original aqui, né? Então, como essa função, como eu estou pressupondo aqui que o nosso conjunto de consumo, né, ele é o conjunto das cestas de bens X pertencente a Rn, aqui é uma cesta é um vetor, né? X pertencente a Rn, né? Tais com X sempre maior ou igual ao vetor nulo. Então são todos, a gente está supondo, né, que o nosso conjunto de consumo é de cesta de bens não negativas, tá? A função de utilidade é definida para todo, né, o nosso conjunto de consumo. Eu tenho então uma representação completa das preferências e a imagem dessa função de utilidade é o conjunto dos números reais não negativos, né? A imagem de U a imagem de U, a gente está usando U, né, aplicado no meu conjunto de consumo, né? Ele gera o conjunto dos números inteiros não negativos, né, que a gente costuma anotar por R subscrito mais, né? Isso quer dizer que qualquer função que seja crescente, né, para números inteiros não negativos pode ser usada como uma transformação monotônica da nossa função original, né? Por exemplo, a função U ao quadrado, né, é uma função quadrática de um número elevado ao quadrado, ela é crescente para qualquer valor de U, né, maior ou igual a zero. Como a minha função de utilidade original só gera os valores de utilidades maiores ou iguais a zero, ela é crescente na imagem de U de x e, portanto, eu posso aplicar a função U ao quadrado sobre a função U de x, que é raiz de x1, x2, raiz de x1, x2 ao quadrado x1 vezes x2, né? Então eu tenho uma função de utilidade alternativa aqui que é v de x1 e x2 igual a x1 vezes x2, né? Esse daqui é um exemplo que eu já tinha dado na aula passada e, enfim, acabei retomando, tá? Bom, se eu for comparar, tá, duas cestas de bens usando essa função aqui, desculpem, eu esqueci de deixar o meu celular no mudo, eu vou deixá-lo no mudo. Ele estava tocando aqui meu celular, não sei se interferiu para vocês, mas para mim tirou o foco, né? Se eu comparar duas cestas de bens aqui, por exemplo, a cesta de bens que contém 2 unidades do bem 2 e 2 unidades do bem 1, tá? Com uma cesta de bens que contém 4 unidades do bem 1, né? Então, desculpem, uma cesta de bens que contém 2 unidades do bem 1. Vou pegar meu apontador aqui, uma cesta de bens que contém 2 unidades do bem 1 e 2 do bem 2, com uma cesta de bens que contém 4 unidades do bem 1 e 4 unidades do bem 2, né? Eu vou ter que a utilidade do bem 1,
partindo da função de utilidade U. Eu já volto para essa função V aqui. Deixa eu apagar por hora, só para a gente não poluir mais o slide, tá? Então, aplicando a função de utilidade aqui, né? A função de utilidade da primeira sexta vai ser raiz de 2 vezes 2, raiz de 4, que é 2. E a função de utilidade da segunda sexta, raiz de 4 vezes 4, que é raiz de 16, que é 4, né? Então, a função de utilidade aplicada em x2 é maior, na sexta x2, é maior do que a função de utilidade aplicada na sexta x1, o que quer dizer que a sexta x2 é maior do que a sexta x1. É maior, não, é preferida a sexta x1 para o consumidor, cujas preferências são representadas por essa função de utilidade, né? Essa primeira propriedade eu vou argumentar que é uma propriedade ordinal, tá? Porque eu já vou aplicar uma transformação monotônica, chegar naquela função V, né? E ver que essa primeira propriedade é preservada por essa transformação monotônica. Mas eu tenho uma outra propriedade, que é da minha função de utilidade U, que diz o seguinte, olha, quando eu calculo a utilidade numa cesta de bens que tem 2 unidades do bem 1 e 2 unidades do bem 2, eu obtenho uma utilidade 2, né? Então eu tenho aqui, talvez valha a pena eu deixar só anotado aqui, né? U de 2,2 é igual a 2, né? Primeira sexta aqui, tá? E U de 4,4 é igual a 4, né? Usando essa função de utilidade, né? Ok? Então, a primeira propriedade diz que U de 2,2 é maior do que U de 4,4, né? Ou U de, que eu estou chamando aqui x2 ou x1, né? U de x2 é maior que U de x1, tá? Essa propriedade aqui. E eu tenho uma outra propriedade que eu poderia derivar, que é o seguinte, olha, comparando essas duas utilidades, eu vejo que a utilidade que eu atribuo à cesta de bens com 4 unidades de cada bem, a cesta de bens x2, né? É 2 vezes maior que a utilidade que eu atribuo à cesta de bens x1, né? Então, a U de x2 é 2 vezes U de x1, tá? Essa segunda propriedade aqui é o que a gente vai chamar de uma propriedade cardinal, né? Por quê? Vou só ilustrar através de um exemplo, tá? Vamos então aplicar, né, a transformação monotônica na nossa função de utilidade. E vamos ver se essa comparação continua valendo, a primeira, né? E se a segunda continua valendo, né? Então, eu vou usar agora uma segunda função de utilidade, aquela que eu havia enunciado, né? V de x1 e x2 é igual a x1 vezes x2, de uma cesta de bem contendo quantidade x1 e x2 dos dois bens, é x1 vezes x2. Aqui é um sinal de vezes, tá? Então está aqui a nossa função de utilidade alternativa, que simplesmente é o quadrado da minha primeira função de utilidade, né? Vamos comparar as duas cestas de bens, tá? O vetor x1 aqui, o vetor x2, tá? Notem, quando eu estou colocando 1 aqui em cima, eu estou dizendo que esse aqui é um índice do vetor, tá? Para não confundir, esse vetor aqui, né, tem dois componentes. O primeiro componente, x11, é igual a 2, e o segundo componente, x21, é igual a 2 também, né? Tá ok? Então, tá em negrito também, né? Então isso aqui é um vetor, tá? Então isso aqui não é um componente do vetor, é diferente desse x1 aqui em cima, que não está em negrito e 1 está subscrito, tá? Só para a gente não fazer confusão com notação. Então vamos comparar essa cesta de bens x1 com essa cesta de bens x2, né? Usando essa nova função. Como que vai ser o V da minha cesta x1, né? Que é a cesta que tem 2 unidades do bem 1 e 2 unidades do bem 2. Pela definição da minha função V vai ser 2 vezes 2, que é igual a 4. Qual que vai ser o V da minha cesta de bens x2, né? Que tem 4 unidades do bem 1 e 4 unidades do bem 2. Bom, a quantidade do bem 1 vezes a quantidade do bem 2 vai ser igual a 16, tá? Então, quando eu for comparar essas duas funções, essas novas utilidades, né, atribuídas a essas duas cestas, tá? Eu falo, ó, depois de aplicar a transformação monotônica, continua sendo verdade que eu estou atribuindo uma utilidade maior à segunda cesta de bens comparativamente à primeira, tá? Então, essa propriedade ela foi preservada com a transformação monotônica, né? De fato, ela, por definição, vai ser preservada, né? A segunda propriedade ela vai ser destruída, né? Porque antes a gente tinha que U de x2 era 2 vezes U de x1. Quando eu uso agora a função V, eu tenho que V de x2 é 4, que é 16, né? É 4 vezes V de x1, que é igual a 4 aqui em cima, tá? Então essa propriedade aqui não foi preservada, então isso daqui é uma propriedade cardinal, tá? O nível absoluto de utilidade, né? O valor que eu atribuo à utilidade de um bem é uma propriedade cardinal, né? As propriedades ordinais são as mais interessantes para a gente, são as que vão ser relevantes para a gente
para derivar os principais resultados da teoria do consumidor, tá? Não necessariamente da teoria do bem-estar social, mas da teoria do consumidor, da escolha do consumidor, elas dependem apenas dessas propriedades ordinais, tá? E por isso que a gente admite qualquer transformação monotônica da função de utilidade, porque ela não destrui, né, não destrói as propriedades ordinais da nossa função de utilidade. Pois bem, então vamos falar de algumas propriedades da função de utilidade e quais são as características ordinais e cardinais, né, dessas propriedades, ou algumas características ou algumas caracterizações da nossa função de utilidade. Bom, um termo que a gente vai usar bastante aqui é o termo utilidade marginal, né? E a utilidade marginal, vocês devem estar lembrados, né? Assim, ela é simplesmente, né, a utilidade marginal de um determinado bem é simplesmente a derivada, né, da nossa função de utilidade em relação à quantidade consumida desse bem, né? Tá, então, por exemplo, se eu tivesse, né, uma função de utilidade, usando o exemplo que a gente está trabalhando aqui, né, uma função de utilidade u de x1, x2 é x1 vezes x2, tá? A utilidade marginal do bem 1 é a derivada de x1 vezes x2, mais a derivada parcial dessa função em relação a x1, né? Então, na derivada parcial, eu considero x2 uma constante, então a derivada de uma constante que multiplica a minha variável x1, que é essa constante, é x2, né? Então, a utilidade marginal de x1, de acordo com essa função aqui, é x2, né? O que a utilidade marginal nos informa, né? Bom, ela tem uma informação que é puramente cardinal, né? O valor, né? Eu devia ser um pouco mais específico aqui, né? Quando eu coloquei aqui, o valor da utilidade marginal, né? O número que eu dou então vamos cortar aqui, o valor da utilidade marginal é uma propriedade cardinal da função de utilidade, né? Quer dizer, e basicamente ele me diz de quanto vai aumentar a utilidade do meu consumidor, né? Se eu tiver intuitivamente, não precisamente, mas intuitivamente, como aproximação, a gente pode pensar que a utilidade marginal me diz de quanto vai aumentar a utilidade do consumidor, a utilidade marginal de um bem me diz de quanto vai aumentar o valor da utilidade do meu consumidor se eu aumentar o consumo desse bem de uma unidade, tá? Isso aqui é uma propriedade cardinal, tá? Mas isso aqui é exatamente o que eu acabei de falar, tá? Mas a utilidade marginal, ela tem uma propriedade ordinal. A propriedade ordinal, tá certo? É o sinal da utilidade marginal, tá? Se a utilidade marginal for positiva, eu sei que as minhas preferências são monotônicas nesse bem, né? Se a utilidade marginal de um determinado bem é positiva, eu sei que se eu aumentar o consumo desse bem, o meu consumidor vai passar a ter um nível de utilidade maior, tá? Então, o sinal da função de utilidade marginal, ou da utilidade marginal, é uma propriedade ordinal da minha função de utilidade, tá? Então, quando eu falo em utilidade marginal, a informação relevante do ponto de vista ordinal é se essa utilidade marginal é positiva, significa que o bem é desejável, se eu tiver mais dele eu vou ficar melhor, né? Se ela for... desculpem aqui, eu dei uma pulada aqui no meu... Apertei um botão errado. Deixa eu só voltar aqui para o slide que a gente estava. Localizá-lo. Eu já vou deixar o slide completo aqui, tá? Aqui que a gente estava, né? Então, então, se as preferências forem monotônicas, né, de fato, e basta que elas sejam, se o bem for desejável, tá, a função de utilidade marginal daquele bem vai ser maior que zero. Se as minhas preferências forem totalmente monotônicas, a utilidade marginal de todos os bens, né, vai ser sempre positiva. Se as minhas preferências forem fracamente monotônicas, eu não vou ter nenhum bem com utilidade marginal negativa, tá? Então, o sinal da utilidade marginal está aqui, né? Uma propriedade ordinal, pois não pode ser alterado por transformações monotônicas da função de utilidade. Ele é preservado com essas transformações monotônicas, né? Aqui tem uma prova disso, mas eu vou pular porque eu acho que é mais ou menos intuitivo e se vocês quiserem, vocês podem ler depois
usei o cálculo, porque a utilidade marginal é definida em termos de cálculo, tá? Assim, e aqui vale uma observação, né, que por vezes o pessoal se confunde. A gente apresenta muito da teoria do consumidor pressupondo que a nossa função de utilidade é diferenciável, né? Nem sempre ela é diferenciável. O que eu disse para vocês, se as preferências forem completas, transitivas, ou seja, racionais e contínuas, eu consigo representar as preferências por uma função de utilidade contínua, né? Eu vou sempre assumir que eu vou escolher uma função de utilidade contínua. Mas nem todas as preferências completas e contínuas podem ser representadas por uma função de utilidade que, além de ser contínua, seja diferenciável. Se elas puderem, eu vou assumir que a gente vai escolher uma função de utilidade diferenciável, porque funções diferenciáveis são boas para trabalhar. Mas se elas não puderem, a gente vai ter que assumir algum outro tipo de função de utilidade. E vocês já devem ter passado por isso e sofrido com isso em micro 1, né? Mas vocês vão sofrer de novo, porque nem sempre dá para usar cálculo, né, para resolver problemas, para modelar em teoria microeconômica, se eu quiser contemplar o caso de funções de preferências que não, né, estão associadas a funções de utilidade diferenciáveis, tá? Bom, então, voltando lá para onde a gente é parado, tá? Bom, então, se o valor da função de utilidade, da utilidade marginal não é uma grandeza ordinal, ele é alterado por transformações monotônicas, né? Nós temos uma outra grandeza associada às funções de utilidade, que é preservado em transformações monotônicas, tá? E que, portanto, é uma propriedade ordinal das preferências, né? E essa grandeza é a taxa marginal de substituição. Então vocês já devem estar acostumados também, né? Se eu fizer uma variação no consumo do bem 1, digamos x1, já estou com um apontador selecionado. Se eu fizer aqui uma variação ΔX1 no consumo do bem 1, tá? E escolher, tá? Em função dessa variação que eu fiz no consumo do bem 1, uma variação ΔX2 no consumo do bem 2, de modo a fazer com que, depois das duas variações conjuntas, né, o nosso consumidor fique tão bem quanto estava antes, a razão ΔX2 sobre ΔX1, a gente pode chamar de taxa de substituição entre os dois bens, né? Quantas unidades do bem 2 substituíram, em média, cada unidade que eu fiz variar no consumo do bem 1, né? Da maneira que eu defini, tá? Essa razão aqui, se as preferências forem monotônicas, por exemplo, essa razão aqui vai ser negativa se as preferências forem estritamente monotônicas, né? Porque se, por exemplo, se ΔX1 é positivo, o meu consumidor fica melhor. Se eu quero deixar ele tão bem quanto estava antes, eu tenho que tirar um pouquinho do bem 2 para voltar ele para o mesmo nível de bem-estar, né? Então esses dois deltas teriam que ter sinais negativos, e é como o Varian define, eu vou manter essa definição do Varian, né? Mas basicamente diz o seguinte: se ΔX1 foi negativo, essa razão, o módulo dessa razão diz para cada unidade que eu tirei do bem 1 desse consumidor, quantas unidades eu tive que dar do bem 2 para compensá-lo, né, e mantê-lo no mesmo nível de bem-estar ou sobre a mesma curva de indiferença, né? A taxa marginal de substituição é o limite dessa razão ΔX2 sobre ΔX1. Eu faço um ΔX1 bem pequenininho e o ΔX2 necessário para manter o meu consumidor no mesmo nível de bem-estar, sobre a mesma curva de indiferença. E essa razão, né, ΔX2 sobre ΔX1, é o que a gente vai chamar de taxa marginal de substituição, né? Então, nesse caso aqui, tá, para o caso que usualmente a gente vai supor bem comportado, de preferências monotônicas, né, que implicam curvas de indiferença negativamente inclinadas, né? Uma colega de vocês estava atenta, viu que tinha um erro no slide, né? Ela tem que ser negativamente inclinada se as preferências forem estritamente monotônicas. Se eu tiver, então, preferências estritamente monotônicas ou uma curva de indiferença negativamente inclinada, essa definição aqui implica a taxa marginal de substituição sempre menor do que zero, né? Como é muito comum a gente supor preferências estritamente monotônicas ou fortemente monotônicas, normalmente a gente também acaba negligenciando tal sinal dessa taxa marginal de substituição. E eu volto a falar sobre essa questão de sinal, né? A gente, em teoria microeconômica, costuma fazer bagunça com sinal. Aparentemente isso não causa muita confusão, os meus alunos costumam, né, não se confundir com a notação de sinal, mas eu sempre gosto de deixar claro, tem uma questão aqui de ser minimamente rigoroso, né, na nossa exposição. Eu volto a falar sobre isso. Então, graficamente, o que é a taxa marginal de substituição? Isso aqui também não é novidade para vocês, né? Vamos fazer primeiro um ΔX1 e um ΔX2 discreto, né? Um salto visível aqui nesse gráfico aqui.
Então eu vou aumentar o consumo do bem 1, por exemplo, de ΔX1, e para compensar o meu consumidor de modo a fazer com que ele fique tão bem quanto estava antes, eu preciso devolvê-lo para a mesma curva de indiferença. Eu provoco uma variação no consumo do bem 2 ΔX2, né? De tal maneira que meu consumidor vai para ele estava em um ponto inicial, esse x0 aqui, e vai para um ponto final aqui, uma cesta de consumo final aqui, uma cesta x1, né? Então a taxa de substituição, né, associada a essa variação, veja que o ΔX2 aqui é menor do que zero, né? Eu tive uma redução de x2, fui para baixo, o ΔX1 aqui é maior do que zero, né? A taxa de substituição, tá assim, o marginal, vou usar aqui, é esse ΔX2 sobre ΔX1. Graficamente, essa taxa de substituição, ela se eu unir esses dois pontos, né, por uma linha, por um segmento de reta, tá? Esse ângulo aqui é reto, né? Então isso daqui, ΔX2 sobre ΔX1 é a tangente desse ângulo aqui, né? Vamos chamar de θ aqui, igual a tangente de θ. Bom, esse ângulo aqui, oi? Você tinha falado que ΔX2 sobre ΔX1 é quanto de x2 a mais eu tenho que receber para abrir mão de um pouco de x1. Ou reciprocamente, tá? Ou reciprocamente, porque no meu exemplo eu tinha falado, se eu tirar x1, eu tenho que dar mais x2, né? Mas pode ser recíproca também. Se eu fizer um ΔX1 positivo, aí eu estou dando mais x1, é quanto que eu tenho que tirar de x2 por unidade adicional que eu dei de x1 para manter o meu consumidor no mesmo nível de utilidade, tá? Então vale nos dois sentidos, ok? Então, ΔX1 em cima? Não. Eu não coloco em cima o negativo, tá? Quem eu vou colocar em cima ou embaixo é assim. A definição é assim: é uma razão entre o delta de um bem e o delta do outro bem. Para não ter ambiguidade, eu deveria dizer que a minha taxa marginal de substituição, quando eu defini assim, está definida. Eu deveria expressar um número de unidades, né? Assim, o ΔX2 é um número vezes unidades do bem 2. Aí o ΔX1 é um número de unidades do bem 1, né? Então, a taxa de substituição, e a mesma coisa vai ler para a taxa marginal de substituição, ela tem uma unidade de medida, ela não é um número puro, né? Ela é medida em unidades de um bem por unidades do outro bem, tá? E a interpretação da taxa de substituição, né, é quantas unidades do bem que está em cima substituem, né, são trocadas por uma unidade do bem que está embaixo, tá? Mas não necessariamente eu estou dizendo que ela está associada a um aumento de um dos bens, redução de outros bens, tá? Usualmente eu vou usar a convenção que os livros textos adotam, né, que ela é quanto eu estou trocando do bem 2 por unidade do bem 1, mantendo o meu consumidor no mesmo nível de utilidade, tá? Se o ΔX1 é positivo ou negativo, tá? Não afeta essa definição, tá? Se o ΔX1 é positivo, o ΔX2 vai ser negativo. Por quê? Assumindo preferências estritamente monotônicas, né? Se eu aumentei o ΔX1, meu consumidor fica melhor. Se eu quero deixar ele tão bem quanto estava antes, eu tenho que dar um ΔX2 negativo, né? O ΔX2 ele é função de ΔX1, né? Ele implica que eu preciso reduzir, que ele compensa, né, a variação no ΔX1. Então, o que eu tô dizendo aqui é o seguinte: eu estou sempre trocando essa razão aqui, né, em média, tá, para cada unidade que eu fiz variar do bem 1, quantas unidades eu precisei fazer variar do bem 2 para manter o meu consumidor sobre a mesma curva de indiferença. É melhor usar o termo variada aí, né? Porque não necessariamente estou tirando ou diminuindo, tá? Se a variação foi positiva, em média, para cada unidade que eu dei a mais do bem 1, em média, quantas unidades nessa troca, né? Em média, quantas unidades do bem 2 eu precisei tirar para compensar o meu consumidor e deixá-lo na mesma curva de indiferença que ele estava anteriormente, né? Se eu tivesse num movimento contrário, né, eu podia estar saindo dessa cesta x1 aqui e indo para x0, né? Daí o meu ΔX1, simplesmente o que aconteceria aqui, mudaria o sinal dessas setinhas, né? O ΔX1 seria negativo e o ΔX2 seria positivo.
mas a taxa de substituição continuaria sendo a mesma, né? Se eu estivesse comparando dois pontos, os mesmos dois pontos distintos, tá? Então é assim que a gente define, tá? Isso daí é a definição, a gente não pode nem discutir, tá? É assim, eu vou pedir para você aceitar essa definição e tentar interpretar o que ela está dizendo. Eu não sei se eu consegui esclarecer o que ela está dizendo. Conseguiu sim. Tá ótimo, Obrigada. não tem de quê. Então como eu estava falando, né, ΔX2 sobre ΔX1, né, de fato não é exatamente a tangente desse ângulo, para ser mais correto. O módulo de ΔX2 sobre ΔX1 é a tangente de θ, né? Na verdade, ΔX2 sobre ΔX1 é a tangente desse ângulo aqui, né? Porque o ΔX2 é negativo e o ΔX1 é positivo, né? A tangente desse segundo ângulo aqui, que é vou chamar aqui de φ, né? Tá ok? Então, isso daqui é a tangente de φ, tá? Mas como é muito frequente, vocês vão ver, quase sempre a gente vai ignorar o sinal da taxa marginal de substituição, então eu vou falar que a taxa marginal de substituição é a tangente de θ. A rigor é o negativo da tangente de θ, tá? Vamos unir x1 e x0 por uma linha reta agora, tá? E vocês podem ver que aqui eu fiz certo, tá? Vocês podem ver que esse ângulo θ é o mesmo que esse ângulo aqui, tá certo? Aqui é θ. E o nosso ângulo φ, que é esse ângulo aqui, é o mesmo que esse ângulo aqui, tá? Então, ΔX2 sobre ΔX1 é a tangente desse ângulo φ aqui, tá? Que está marcado aqui. Bom, então isso aqui é a taxa de substituição associada a um movimento discreto, digamos assim, sobre a curva de indiferença, né? O que vai acontecer quando o ΔX1 vai ficando cada vez menor, né? Quando eu vou diminuindo o ΔX1 e portanto, vou diminuindo em módulo também o ΔX2, né? Eu vou sair desse ponto x0, vou caminhar menos para a direita e vou ter que caminhar menos para baixo, né? E essa razão aqui, ΔX2 sobre ΔX1, não necessariamente ela permanece igual. Mas o que a gente pode ver é que ela começa, né? É que eu tenho essa mudança, eu vou desenhando as linhas retas que unem, né, o meu ponto final e o ponto inicial, lembrando que a taxa de substituição sempre vai ser a tangente desse ângulo que se forma aqui embaixo, né? Então essa linha reta aqui, ela vai ficando esse ponto inicial e esse ponto final vão ficando cada vez mais próximos. Essa linha reta aqui, cuja tangente que ela forma com o eixo horizontal é a taxa de substituição, vai cada vez mais se aproximando de uma linha reta que tangencia a minha curva de indiferença, né? No limite, quando o ΔX1 é bem pequenininho, essa linha reta ela passa a ficar indistinguível da linha reta tangente à minha curva de indiferença portanto, no limite, né, a minha taxa de substituição converge para a tangente desse ângulo, da linha reta tangente à minha curva de indiferença, e essa daqui é o que a gente chama de taxa marginal de substituição, tá? Bom, a taxa marginal o que é interessante da taxa marginal de substituição, primeiro, vocês podem ver que ela é uma propriedade que deriva das preferências do nosso consumidor. De fato, da maneira que eu defini a taxa marginal de substituição, não precisa nem usar a função de utilidade, né? Porque ela deriva simplesmente de uma relação de compensação, né? Eu dei mais do bem 1, quanto eu tenho que tirar do bem 2, dei menos do bem 1, quanto eu tenho que dar mais do bem 2, né? Eu tenho que fazer uma troca entre os dois bens que compense, né, o que eu dei a mais de um bem com o que eu dei a menos do outro bem, né? Essa é a taxa marginal de substituição. A taxa de substituição só olha para isso, né? E a taxa marginal de substituição, que é o limite dessa compensação, pode ser pensada como uma propriedade da minha curva de indiferença. A minha curva de indiferença ela pode ser desenhada mesmo que eu não tenha ainda definido nenhuma função de utilidade, né? Ela é definida sem a gente definiu curva de indiferença antes de definir função de utilidade. A gente define antes da função de utilidade, né? E a gente define exclusivamente a partir das relações de preferências, tá? Então se uma função de utilidade, ela só pode estar relacionada às propriedades ordinais da minha função de utilidade. A inclinação da curva de indiferença, que é uma propriedade exclusivamente da curva de indiferença, também só pode estar relacionada às propriedades ordinais da nossa função de utilidade. Significa que a taxa marginal de substituição é uma propriedade ordinal, né? Por enquanto, é uma característica das preferências do consumidor, portanto não tem nada de cardinal na taxa marginal de substituição. Acontece que a taxa marginal de substituição ela pode ser derivada da nossa função de utilidade. Talvez vocês já tenham visto isso, talvez não, vou fazer aqui, tá? Só para
para deixar claro, tá? Então, aqui está trocado, né, os expoentes. Está com um erro de tipografia aqui. Tá? Imagine que eu tenho aqui uma cesta, né, inicial x0, tá? Com as quantidades x10 do bem 1, x20 do bem 1. Tá? Bom, a curva de indiferença associada a essa cesta, tá? Ela pode ser definida, de fato, deixa eu desenhar aqui, descrever aqui como eu definiria ela, tá? Sem fazer referência à função de utilidade. A curva de indiferença associada à cesta x0, né? Aqui associada a x0, vou colocar um zerinho aqui, né? É o conjunto das cestas de bens, vamos supor só dois bens para facilitar a nossa vida, o conjunto das cestas de bens com os componentes x1 e x2, né? Que pertencem ao meu conjunto de consumo, tá? Que sejam tais que essa cesta de bens, x1 e x2, um componente x1 e x2, né? Ela é indiferente à nossa cesta de bens x0, né? A cesta de bens com os componentes x10, x20. Tá? Mas como se x1, x2 é indiferente a x10, x20, se e somente se, né? Isso aqui é a definição da nossa função de utilidade, u de x1, x2 for igual a u de x10, x20. Tá? Então, essa aqui é a nossa definição original da nossa função de utilidade. Da nossa curva de indiferença. Ela não fazia referência, menção qualquer à função de utilidade, né? Mas depois que eu defini a função de utilidade, essa definição da nossa curva de indiferença é equivalente a essa definição aqui, né? É o conjunto de cestas de bens, a curva de indiferença associada a uma cesta de bens x0 é o conjunto de cestas de bens, né, que tem o mesmo nível de utilidade que a cesta de bens x0. Tá? Deixa eu apagar esse passo intermediário só para a gente ficar mais limpa de novo a nossa função aqui, tá? Então, impondo, né, eu quero impor aqui, tá, que para calcular a minha taxa marginal de substituição, eu quero calcular o limite quando x1, quando delta x1, quando delta x1 né, da razão, quando delta x1 tende a zero, da razão delta x2 sobre delta x1, tá? Mas essa razão aqui ela é restrita, tá, ao fato que eu quero que a utilidade de x1 e x10, né, que vai ser o meu consumo final do bem 1, x10 mais delta x1 e x20 mais delta x2, né? Então aqui que eu coloquei aqui embaixo é a utilidade que eu tenho depois que eu apliquei, né, a variação delta x1 e delta x2. Eu quero que essas variações delta x1 e delta x2 sejam tais que o meu nível de utilidades não permaneça inalterado em relação à minha situação inicial, né, na qual eu consumia uma quantidade x10 do bem 1 e x20 do bem 2. Tá? Então isso daqui é a função, é a definição, né, da nossa taxa marginal de substituição. Tá? Bom, mas essa restrição aqui, que eu coloquei aqui embaixo, ela e que eu posso notar de outra maneira, um pouco mais sintética, né? Usualmente quando esses deltas tendem a zero, a gente chama eles de dx2 sobre dx1. Dentro, atendendo a essa restrição aqui, né? Eu vou usar agora a notação vetorial, porque senão fica difícil da gente. O de x, minha cesta final, né, é igual a o de x0, minha cesta inicial. Tá? Então, essa cesta x aqui, só para deixar claro, o que eu chamei de cesta x aqui, é simplesmente essa cesta aqui, né, com
x10 mais delta x1, x20 mais delta x2, tá? E a sexta x0, é claro, é a sexta que os componentes são x10, x20, né? Então, esse daqui então eu quero calcular a derivada de x2 em relação a x1, mas assumindo que x2 é tal que essa restrição aqui ela é atendida, né? Então vamos calcular, de fato eu quero calcular a derivada de x2 em relação a x1, quando essa restrição aqui é atendida, tá? E aqui eu vou usar, agora eu vou apagar tudo isso, esse esboço que eu fiz aqui. Ainda não vou apagar tudo não. Eu vou usar aqui, tá? O seguinte, então eu quero calcular dx2 sobre dx1, sabendo que isso aqui embaixo é verdadeiro, né? De x1, eu colocar um x1 aqui, né? É o x10 mais um pequeno delta de x1, tá? Vírgula x2 é igual a U de x10, x20. Bom, eu poderia então calcular, se eu calcular o dx, na verdade, o que essa igualdade está me impondo? Ela, na qual que, só especificando melhor, né? x10 e x20 são parâmetros, são a condição inicial do nosso problema, né? x1 e x2 são coisas que são variáveis, né? É uma coisa que eu posso fazer variar porque eu estou admitindo que eu posso alterar x1 desde que eu altere x2 para manter essa igualdade, tá? Então isso aqui são variáveis. Só que a variável x2 ela é implicitamente determinada pela variável x1, né? Se eu fizer um x1, um determinado x1, ou seja, determinado delta x1, e portanto um determinado x10 mais delta x1, né? Eu vou ter aqui eu vou impor que o x2 aqui final não pode ser mais qualquer x2, tem que ser aquele x2 que garanta essa igualdade. Então o x2 está implicitamente definido como função de x1, né? Eu poderia resolver explicitamente isso daqui e achar x2 como função de x1, né? Por exemplo, se a minha função u fosse... Não vou dar o exemplo não, senão vou perder muito tempo na matemática e não é o que eu quero focar, tá? Mas vocês devem se lembrar, né, da matemática, que existe um resultado chamado teorema da função implícita, né? E o teorema da função implícita diz o seguinte, né, que se isso daqui eu estou supondo que x2 e x1 estão sempre variando de modo a manter essa igualdade aqui, que é uma restrição que eu estou querendo impor, estou me imaginando que eu estou fazendo variações na quantidade do bem 1 e do bem 2 para permanecer sempre sobre a mesma curva de indiferença, tá? Então, se eu interpretar isso aqui não só como uma igualdade, mas como uma identidade, tá? Vai ser essa igualdade, ela é mantida quando eu diferencio, tá? Essa identidade dos dois lados, né? Então eu vou calcular, diferenciando, mas sempre lembrando agora que x2 não é mais independente de x1. Quando eu faço variar x1, tá? Implicitamente eu tenho que ajustar x2 para manter a igualdade com o meu nível de utilidade inicial. Então vamos diferenciar do lado esquerdo em relação a x1, né? Então aqui x1 afeta essa função de utilidade de duas formas. Diretamente, porque x1 é argumento da minha função de utilidade, e indiretamente, porque quando eu vario x1 eu estou impondo que o x2 tem que ser ajustado para eu permanecer sobre a curva de indiferença, né? Então eu tenho que capturar esses dois efeitos. O efeito direto eu capturo pela derivada parcial, é a derivada de u em relação a x1. E o efeito indireto eu calculo, né, pela derivada, pela derivada parcial de u em relação a x2, que se você me der a função de utilidade eu consigo calcular, né? Mas tenho que multiplicar pela derivada de x2 em relação a x1, né? De que modo, né, o x2 tem que ser afetado sempre que eu faço uma pequena variação em x1, né? Então esse aqui que é a nossa taxa marginal de substituição, né? Quando eu faço isso, eu capturo todo o efeito, né, de uma mudança de x1, o direto, porque x1 afeta a si mesmo, e o indireto, porque o x1, no nosso caso aqui, a gente está supondo que afeta x2, porque eu estou supondo que eu estou sempre ajustando x2 em função de x1 para manter meu consumidor sobre a mesma curva de indiferença, né?
E do lado direito, o que está acontecendo? Do lado direito tem uma constante, isso daqui é a minha situação inicial, que é um parâmetro que eu não vou mexer. Não é afetado pela minha escolha das variáveis x1 e x2. Então quando eu derivo o meu lado direito em relação a x1, isso daqui é necessariamente igual a zero, né? Tá, ok? Então eu vou continuar, tá no slide, mas eu vou continuar a derivação agora à mão livre, porque a gente já veio até aqui, né? Então vamos fazer isso. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou isolar, tá, o dx1, dx2. Primeiro, eu vou passar o du dx1 para o outro lado, então fico com a derivada de u em relação a x2 vezes dx2 dx1 é igual ao negativo da derivada de u em relação a x1. E agora, aqui, esse daqui é um dzinho. E agora isolando dx2, dx1, né? dx2, dx1 é igual ao negativo da derivada de u, da razão entre a derivada de u em relação a x1 sobre a derivada de u em relação a x2. Bom, dx2, dx1 é exatamente a nossa taxa marginal de substituição. Está aqui, né? Então a nossa taxa marginal de substituição é o negativo entre a derivada da utilidade em relação a x1, o que é? A utilidade marginal do bem 1. E a derivada da utilidade em relação a x2 é a utilidade marginal do bem 2. Então a taxa marginal de substituição pode ser pensada como o negativo da razão. A taxa marginal de substituição entre dois bens, né, pode ser pensada como o negativo da razão entre a utilidade marginal do bem 1 e a utilidade marginal do bem 2. Tá? Essa taxa marginal de substituição, qual que é a unidade de medida dessa taxa marginal de substituição? Tá? Olhem que utilidade marginal do bem 1 é quantidade de utilidade por unidade do bem 1. Então, a unidade do bem 1 entra no denominador. Porque utilidade marginal é variação de utilidade por variação na quantidade do bem 1. Né? E a utilidade marginal do bem 2 é variação de utilidade por unidade do bem 2. Né? Então a unidade do bem 2 está no denominador da unidade medida da utilidade marginal do bem 2. Como a utilidade marginal do bem 2 está no denominador dessa fração que define a taxa marginal de substituição, a utilidade marginal do bem 2 vai aparecer aqui em cima. Então, a taxa marginal de substituição, né, definida como a razão entre a utilidade marginal, o negativo da razão entre a utilidade marginal do bem 1 pela utilidade marginal do bem 2, tem por unidade medida unidades do bem 2 por unidades do bem 1. Que é exatamente o que a gente queria, né? É quantas unidades do bem 2 substituem na margem uma unidade do bem 1. Né? É isso que a gente queria medir efetivamente. Né? Ok? Então essa daqui, então a taxa marginal de substituição, ela deriva, ela pode ser calculada a partir das funções de utilidade. Vou apagar tudo isso porque a gente tem esse resultado aqui mais bonitinho de se ver, né? Aqui no próprio slide, tá? Então o que está acontecendo aqui o valor da utilidade marginal, a gente viu, não é um indicador, não é uma propriedade ordinal da função de utilidade. Mas a razão entre as utilidades marginais, que é a taxa marginal de substituição, essa razão ela não é alterada por transformações monotônicas. Vocês podem até tentar checar isso matematicamente, mas só se lembre que essa razão aqui, ela indica a inclinação da curva de indiferença, e a inclinação da curva de indiferença depende apenas das preferências do consumidor e não de como eu estou medindo cardinalmente essas preferências. Tá? Então, a nossa taxa marginal de substituição, ela efetivamente é uma propriedade ordinal das preferências da função de utilidade, né? Uma característica ordinal, ela é uma medida ordinal das preferências do consumidor, tá? E portanto ela vai ser relevante para a gente. Vocês devem estar se lembrando isso de micro 1, né? Que a gente usa a taxa marginal de substituição para lá e para cá. Embora ela seja calculada a partir da razão entre duas coisas que têm características cardinais, essa razão ela é preservada
né, por transformações monotônicas. Portanto, a razão entre as utilidades marginais é uma propriedade ordinal da função de utilidade. Bom, então, muitas vezes a gente gosta de contar história para o nosso resultado, né, traduzir o nosso resultado para o português ou para a língua corrente nossa, né? E para contar essa história, às vezes é bom dar uma interpretação, embora não muito precisa, mas mais intuitiva, né, dos conceitos que a gente está trabalhando, tá? Então, nessa interpretação, a gente pode dizer que a taxa marginal de substituição, desde que o bem 1 seja medido em unidades bem pequenininhas, né, ela pode ser pensada como a quantidade máxima do bem 1, da qual uma consumidora, perdão, aqui a quantidade máxima do bem 2, né, da qual uma consumidora está disposta a abrir mão para obter uma unidade adicional do bem 1, né? Ou voltando à pergunta que uma colega de vocês fez agora há pouco, tá? Alternativamente, né, pode ser pensada como uma quantidade mínima do bem 2 que eu preciso dar ao consumidor para que ela aceite reduzir seu consumo de uma unidade do bem 1. Então, a taxa marginal de substituição, a gente pode pensar que é um preço subjetivo do nosso consumidor ou da nossa consumidora, né? Ela indica qual que é o valor que eu atribuo ao bem 1 em unidades do bem 2 na margem, ou seja, para pequenas trocas que eu faço do meu consumo do bem 1. Tá? Agora a observação que eu disse agora há pouco, no começo da aula que ia fazer, agora eu vou fazer mais precisamente. Do jeito que a gente definiu a taxa marginal de substituição, né? A taxa marginal de substituição entre dois bens, agora pensando não necessariamente o caso de apenas dois bens, mas quaisquer dois bens, tá? Ela vai ser negativa entre a utilidade marginal de um dos bens sobre a utilidade marginal do segundo bem, né? Essa taxa marginal de substituição aqui tem por unidade medida unidades do bem J por unidades do bem I, tá? Confunde porque eu coloquei a utilidade marginal do bem I em cima e a utilidade marginal do bem J embaixo, né? Mas eu argumentei com vocês agora há pouco que a razão entre duas utilidades marginais, a utilidade marginal do bem I sobre a utilidade marginal do bem J, tem por unidade de medida, efetivamente, unidade do bem J por unidade do bem I, né? Que é o que eu argumentei agora há pouco para vocês. Tá? Bom, mas o que eu queria comentar é que tem esse sinal negativo aqui, né? Tá, ok? E isso é uma questão de convenção, de que como a gente define a taxa marginal de substituição, né? O Warren, eu acho que de uma maneira conveniente, que é conveniente para a gente, pelo menos no primeiro curso em teoria microeconômica, ele define falando o seguinte, olha, como eu vou usar muito curva de indiferença, eu vou definir como a inclinação da curva de indiferença. As curvas de indiferença usualmente são negativas, né? Pelo menos sempre que eu assumir preferências estritamente monotônicas, né? E a gente usualmente, mesmo que a gente quebre a hipótese de preferências estritamente monotônicas, usualmente a gente fala, na região normal das curvas de indiferença, todos os bens são desejados em maior quantidade, as minhas curvas de indiferença devem ter inclinação negativa. Então a minha taxa marginal de substituição vai ser sempre negativa. Acontece que por vezes, o que acontece na prática, a gente costuma ignorar esse sinal aqui, como eu falei para vocês, né? E numa abordagem mais abstrata, por vezes talvez seja até conveniente a gente ignorar esse sinal, tá? E definir a taxa marginal de substituição não mais como a inclinação da curva de indiferença, mas simplesmente como a razão entre as utilidades marginais, e esse sinal de menos aqui desaparece, tá? Então isso acontece com alguns autores, né? Por exemplo, tá? Um autor importante, se algum de vocês quiserem fazer uma pós-graduação em economia, possivelmente vão ler esse manual, embora ele atualmente já seja um manual antigo, ele continua sendo um clássico, né, em teoria microeconômica, que é o manual do Mascolel, Winstall e Green, de 1995, né, já tem lá 15 anos, mas é muito completo, um excelente manual, embora a matemática seja um pouco mais pesada. Não é um bom manual para uma primeira visão, né, para uma visão de graduação de teoria microeconômica, né, mas para aprofundar e ter uma referência muito ampla, né, do que existe em teoria microeconômica, é excelente, né? E eles definem a taxa marginal de substituição simplesmente como a razão utilidade marginal do bem I sobre utilidade marginal do bem J, né? Ou no nosso caso de dois bens, utilidade marginal do bem 1 sobre utilidade marginal do bem 2, tá? Sem colocar esse sinal aqui. E usualmente a gente é meio negligente quanto a esse sinal, tá? Mesmo quando a gente fala que ela tem sinal negativo,
Vocês vão me pegar por vezes falando, aqui a taxa marginal de substituição é 2, quando na verdade eu estou querendo dizer menos 2, tá? Vocês vão pegar o Varian ele fala isso também, ele fala isso que eu estou falando agora, né? Olha, infelizmente a gente não mantém essa convenção de sinal, então às vezes a gente fala ignorando o sinal, tá? Então isso vai acontecer com uma certa frequência, tá? E é isso, tá? O segundo comentário eu já fiz, né? Que a taxa marginal de substituição, no nosso caso, é a unidade do bem 2 por unidade do bem 1 e 1, né? Se a taxa se eu pegar a utilidade marginal do bem E por utilidade marginal do bem J, a taxa marginal de substituição é unidade do bem J por unidade do bem I, tá? E o último comentário eu também já fiz, a taxa marginal de substituição é uma propriedade ordinal das funções de utilidade, né? De fato, eu posso definir taxa marginal de substituição sem fazer referência à função de utilidade, né? Então é isso, tá? Então com isso nós falamos, tá, talvez o mais importante que a gente tem que saber sobre a função de utilidade. O que é uma função de utilidade? Quais são as propriedades ordinais da função de utilidade, que são as relevantes para a gente? Quais seriam as propriedades cardinais? Quais são, não, né? O que é uma propriedade ordinal da função de utilidade? Que são as propriedades relevantes para a gente? E o que é uma propriedade cardinal, que usualmente não é propriedade relevante para a gente, né? Bom, eu vou continuar aqui, a gente vai conseguir talvez não fechar totalmente, mas talvez até fechar o nosso ponto aqui. Não, acho que não, mas a gente vai conseguir avançar bastante nisso. Eu acho que a gente fica com mais uma aula, tá, para acabar a nossa revisão de teoria do consumidor, tá? Então, vamos falar agora de algum tipo de algumas propriedades que as preferências do consumidor podem ou não ter, tá? Mas que por vezes a gente assume para as preferências por razões técnicas e às vezes com algum tipo de fundamentação econômica ou intuitiva, né, que a gente pode dar para essas propriedades, tá? E são as propriedades de convexidade das preferências, tá? E de fato eu tenho, assim como para as propriedades de monotonicidade, né, de não saciedade, eu vou ter duas definições de convexidade alternativas, né, que uma mais branda e uma mais restritiva, tá? Então, deixa eu dizer para vocês então o que eu vou entender por preferências convexas, tá? Aqui é uma questão de terminologia, tá? Eu vou dizer que as preferências de uma consumidora ou de um consumidor são convexas, tá? Caso para quaisquer duas cestas de bens que eu escolha no meu conjunto de consumo, né? Arbitrariamente, tá? Se uma dessas cestas, né, sempre vai acontecer isso, vamos supor que as preferências sejam completas, vou estar sempre implicitamente supondo que elas sejam completas e transitivas, racionalidades, tá? E sempre implicitamente que elas também são contínuas, né? Então racionalidade passíveis de serem representadas por uma função de utilidade contínua. Mas aqui no caso, então suponha então que eu pegue duas cestas de bens, x e y, qualquer, escolhi a esmo, e vi qual que era ao menos tão boa quanto a outra, né? Eu sei que pelo menos uma tem que ser ao menos tão boa quanto a outra. Eu descobri que x é ao menos tão boa quanto y. Se as minhas preferências são convexas, tá? Uma média entre x e y, o que vem a ser uma média entre x e y? Eu pego uma grandeza lambda, um número real lambda, que esteja entre 0 e 1, tá? E pego e construo um vetor que eu estou chamando aqui abreviadamente de lambda vezes x mais 1 menos lambda vezes y, né? Mas esse vetor o que é? O primeiro componente dele é lambda x1, é lambda vezes o primeiro componente de x, tá certo? Mais 1 menos lambda vezes o primeiro componente de y. Esse é o primeiro componente do meu vetor resultante aqui, do vetor que eu estou expressando por essa fórmula aqui, tá certo? E o segundo componente, eu faço a mesma coisa, aqui não é mais, o segundo componente eu faço a mesma coisa com os segundos componentes de cada um dos vetores, né? Então é lambda vezes x2 mais 1 menos lambda vezes y2. Então, se as preferências são convexas, tá? Então esse vetor aqui, resultante aqui, esse vetor simplesmente o que é? Ele é um vetor para o qual cada componente é uma média entre os respectivos componentes na cesta x e cesta y. Uma média ponderada, com que pesos? O peso lambda para a cesta x e o peso 1 menos lambda para a cesta y, tá?
Eu vou falar um pouquinho disso, né, naquela recordação de matemática que eu fiquei de colocar nas aulas suplementares ou de reposição para a gente não perder muito o andamento do curso, né? Então, esse vetor médio aqui, se as minhas preferências forem convexas, esse vetor médio aqui, ele vai ser ao menos tão bom, tá, quanto essa cesta y. Se x é menos tão bom quanto y e as minhas preferências são convexas, uma média entre x e y também vai ser ao menos tão bom quanto y, né? Y que é a cesta que contém os componentes y1 e y2, tá? Isso daqui é a minha definição de preferências convexas, tá? Essa daqui é uma hipótese mais fraca de convexidade, é uma definição mais fraca de convexidade, né? Essas preferências convexas, eu acho que eu vou... Não, deixa eu estava pensando se eu quebrava a ordem dos slides aqui, não, eu vou seguir a ordem dos slides, tá? Então vamos manter essa definição, tá? Agora eu vou fazer uma outra definição que eu só vou mudar uma coisinha aqui, tá? A coisinha que eu vou mudar aqui, imagine que eu tenha, tá? Essas duas mesmas cestas, x e y, eu escolhi arbitrariamente e descobri que x é ao menos tão boa quanto y, tá? Sempre que isso acontecer, e se as minhas preferências forem estritamente convexas, vai aparecer no próximo slide, tá? Isso aqui continua sendo verdade, mas continua sendo verdade aqui não mais com sinal de indiferença, mas de preferência estrita, tá? Então, se as preferências são estritamente convexas e x é ao menos tão boa quanto y, uma média entre x e y vai ser estritamente preferida a y, tá? Essa é a única diferença entre convexidade simples e convexidade estrita. Tá? Então, está aqui a definição de preferências estritamente convexas. Deixa eu ilustrar isso, né? E para ilustrar isso, eu vou falar uma coisa que eu vou tentar recordar com vocês quando estiver falando da nossa revisão matemática. Imagine que eu esteja no plano cartesiano, aqui eu tenho aqui uma cesta x, não vou usar cor diferente aqui só para ganhar tempo, tá? Mas isso daqui é um vetor, tá? E aqui uma cesta y. O que são as combinações estritamente convexas entre x e y? Bom, desenho um segmento de reta entre x e y, tá? Opa! Todas as médias entre x e y vão ser pontos nesse segmento de reta aqui, tá? Um ponto lambda x, esse é vetor, tá? Mais 1 menos lambda y. Tá? Então, qualquer média que eu faço entre duas cestas de bens, tá? Essa média ela vai representar um ponto, né, que está no segmento de reta que une os pontos que representam as minhas cestas de bens originais. Tá? Se o lambda for maior, eu vou estar mais próximo de x. Né? Quando o lambda aumenta, eu venho para cá. Quando o lambda diminui, eu venho para cá. Né? Se o lambda for maior do que 0 e menor do que 1, tá? Esse segmento vai estar aberto. Né? Eu não vou chegar a x nem a y. Tá? Essa média ponderada, né, entre dois vetores, né, entre duas cestas de bens, a gente chama de combinação convexa entre essas duas cestas de bens. Tá? Mas vocês podem pensar graficamente, é simplesmente estar um ponto no segmento de reta que une essas duas cestas de bens. O que significa dizer, né, que as preferências são convexas e o que significa dizer que as preferências são estritamente convexas. Tá? Então eu vou dar alguns exemplos aqui que vão ajudar a gente a entender o que eu quero dizer, né, com preferências convexas e estritamente convexas. Tá? Então, o primeiro exemplo, tá, aqui eu tenho um mapa, imagine que eu tenho aqui uma cesta de bens y, tá, e desenhei aqui o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto y, né, a curva de indiferença associada a y, que seria essa curva em azul mais escuro, e essa área em azul mais claro, que são as cestas de bens preferidas a y. Tá? Então, se eu pegar qualquer ponto nesse conjunto marcado em azul, né, inclusive na curva de indiferença, e unir com y, tá? Se as minhas preferências são convexas, o meu segmento de reta que une esses dois pontos tem que estar dentro da área em azul ou coincidir, na pior das hipóteses, com essa região da minha curva de indiferença. Essas preferências desse exemplo aqui, elas são não só convexas, mas também estritamente convexas, né? Se eu pegar quaisquer dois pontos aqui, x e y, tá?
Mas vamos pegar um outro ponto aqui, um y' e um x' aqui, diferente dos originais, né? Então, o y a gente pode manter, né? Então vamos pegar só um x' aqui. E vamos marcar as combinações convexas entre x' e y, tá? Convexas, bolinha vazia nas duas pontas, né? Isso que eu estou desenhando aqui deveria ser uma linha reta, tá? Minha mão tremeu um bocado, mas por favor entendam isso como uma linha reta, né? Então o que acontece? Todos os pontos nesse segmento de reta, eles estão na área em azul claro, tá? Veja, x' é ao menos tão boa quanto y', né? Ela é indiferente, tá? Então, se vocês estão lembrando, se x' é indiferente a y, quer dizer que x' é ao menos tão boa quanto y, e y ao menos tão boa quanto x'. Então, x' é ao menos tão boa quanto y, né? E as combinações convexas entre x e y são preferidas a y. Nesse mapa aqui, né, para essas preferências aqui, isso daqui vai sempre acontecer. Então, aqui eu tenho preferências que são estritamente convexas, tá? Vou dar um outro exemplo de preferências estritamente convexas, tá? Só para mostrar que a nossa hipótese de convexidade não tem nada a ver com as nossas outras hipóteses, tá? Uma outra hipótese que usualmente o pessoal confunde é a hipótese de monotonicidade. Eu posso ter preferências não monotônicas e ainda assim estritamente convexas, né? Por exemplo, as minhas preferências podem ter um conjunto de cestas de bens ao menos tão boas quanto y, como marcado nesse gráfico aqui, né? Essa área em azul claro, mais essa curva de indiferença em azul mais escuro, né? Esse conjunto aqui, eu tenho um trecho trechos da minha curva de indiferença em que a curva de indiferença é positivamente inclinada, o que viola a hipótese de monotonicidade fraca ou forte. Essas preferências não são monotônicas, mas as minhas preferências aqui continuam sendo estritamente convexas, né? Quaisquer dois pontos que eu pegue, né, nessa minha área na linha em azul escuro, né, ou sobre a área em azul claro, e une esses dois pontos por um segmento de reta, tá? O segmento de reta que une esses dois pontos está inteiramente contido, né, na área em azul claro, né? Então ele é inteiramente composto por cestas que são preferidas, né, às cestas na área em azul escuro, tá? Ou se eu pegar uma cesta sobre a minha cesta y aqui, né? Se unir essa cesta y com qualquer ponto, né, nesse conjunto em azul, na curva em azul escuro mais a área em azul claro, todos os segmentos de reta que unem, né, y a essas outras cestas, tá? Os segmentos abertos que unem y a essas outras cestas, eles vão estar inteiramente contidos na área em azul claro, então vão ser inteiramente compostos, né, de cestas que são preferidas a y, o que vai estar condizente com a nossa hipótese de convexidade estrita, tá? Então, primeira coisa, eu dei dois exemplos de preferências estritamente convexas, e só mostrei, né, que no segundo exemplo que não necessariamente preferências estritamente convexas são monotônicas, são hipóteses que são distintas, né, e é bom que elas tenham propriedades distintas, né? O que uma proíbe não coincide, não tem nada a ver com o que a outra proíbe, né? Agora deixa eu dar um exemplo que mostra uma situação em que eu tenho preferências que são convexas, mas não estritamente convexas, né? Simplesmente para dizer que as preferências convexas são mais restritivas que as preferências simplesmente convexas, tá? Para falar isso, deixa eu falar um pouquinho desse gráfico que a gente tem aqui, né, que a gente está olhando agora. Vocês podem ver que o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto y, esse conjunto é, digamos assim, arredondado para fora, né? Isso a gente chama de uma convexidade de fato, né? Nesse exemplo aqui, no exemplo anterior, acontecia a mesma coisa, né? Ele é arredondado, tá? Então tem uma curva, né, que faz uma barriga para fora desse conjunto aqui, né? Ele não encolhe barriga esse conjunto, tá? Se as preferências são estritamente convexas, eu preciso que isso aqui realmente seja uma barriga, né? Ele esteja realmente fazendo uma protuberância, né, para o lado de fora, esse conjunto, né? Nas preferências simplesmente convexas, elas admitem simplesmente que eu não faça uma barriga para dentro, né? Mas eu posso ter segmentos lineares na fronteira desse conjunto, tá? Então essas preferências, por exemplo, nesse exemplo aqui, eu tenho um caso de preferências que são convexas, mas não estritamente convexas, tá? Então aqui pegando porque, né, elas não são
elas são convexas? Porque esse conjunto aqui, né, em azul escuro mais a área em azul claro, seja o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto a cesta Y, né, que a gente está anotando aqui. Tá? Qualquer cesta de bens que eu pegue nesse conjunto aqui e faça um segmento de reta, né, unindo essa cesta de bens com Y, tá? Eu sempre vou obter um segmento de reta que pertence a esse conjunto total aqui. A área em azul escuro, mais a linha em azul escuro, mais a área em azul claro. Né? Como na linha em azul escuro eu tenho cestas indiferentes a Y, né? E na área em azul claro eu tenho cestas preferidas a Y, esses segmentos, essas médias entre Y e qualquer X nessa área, nessa região aqui, essas médias vão ser ao menos tão boas quanto Y, que é a propriedade que as preferências convexas pedem. Né? Mas acontece que eu vou ter situações em que essas médias vão ser ao menos tão boas quanto Y, mas não superiores a Y, que é o que as preferências estritamente convexas pedem, que é o que está ilustrado nesse gráfico aqui. Se eu considerar a minha cesta de bem Y, essa aqui, e a cesta de bem X, essa aqui, né? X é ao menos tão boa quanto Y, as combinações convexas entre X e Y, se as minhas preferências fossem estritamente convexas, elas deveriam ser estritamente preferidas a Y. Elas não deveriam estar ali na curva de diferença, mas acima dessa curva de diferença. Né? Não, elas estão exatamente sobre a curva de indiferença. Essas combinações convexas são indiferentes a Y. Tá? Isso aqui, a hipótese de convexidade estrita proíbe. Tá? Então, uma curva de indiferença com trechos em linha reta não é permitida pela nossa hipótese de convexidade estrita, mas ela é perfeitamente permitida pela nossa hipótese de convexidade não estrita. Okay? Bom, e o que as hipóteses de convexidade, tanto estrita quanto não estrita, proíbem? Elas proíbem que o nosso conjunto de cestas de bens, ao menos tão boas quanto uma cesta de referência, tenham concavidades, né? Que esse conjunto ele encolha a barriga de alguma maneira, ele faça um buraco, né? Ele tem alguma entrada nesse conjunto. Vou dar aqui dois exemplos, tá? O primeiro exemplo. Isso aqui não pode acontecer, né? O que eu estou chamando de concavidade é essa área aqui, né? Esse conjunto aqui, eu dei uma cavadinha nesse conjunto aqui para fazer essa área aqui em formato de uma gaivota de ponta cabeça aqui, né? Ou de coração, enfim. Então o que está acontecendo aqui? Por que essas preferências aqui claramente não são nem estritamente convexas nem convexas? Porque eu consigo, né, pegar uma cesta de bens Y, como essa aqui, tá? Considerar o conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto Y, que são os conjuntos das cestas marcadas aqui em azul, né, azul claro as preferidas, azul escuro as indiferentes. Pego uma cesta e consigo achar algumas cestas nesse conjunto, como por exemplo é o caso dessa cesta X, tá? Que sejam tais que quando eu faço médias entre X e Y, algumas dessas médias não são ao menos tão boas quanto Y. Né? Aqui, essa média aqui, né, que nesse caso particular, nesse ponto que eu estou destacando aqui, eu tenho uma média, né, entre X e Y que está fora, né, do conjunto das cestas de bens ao menos tão boas quanto Y. Então essa cesta aqui é inferior a Y. Isso aqui viola tanto a nossa hipótese de convexidade forte quanto de convexidade fraca. Tá? É um formato que a gente vai usar com uma certa frequência para ilustrar casos, digamos assim, mal comportados e talvez até pouco razoáveis, né? É um formato de preferências com essa cara aqui. Tá? Essas daqui também são preferências, né, claramente não convexas, né? Vocês podem ver esse conjunto em azul aqui, ele tem uma concavidade muito clara formada aqui, né? E claramente se eu pego uma cesta de bens Y qualquer, defino, né, o conjunto das cestas de bens que eles são ao menos tão boas quanto, né? E eu consigo achar nesse conjunto uma cesta de bens, como essa cesta X, né, que seja tal que algumas médias entre X e Y caiam fora desse conjunto, né? Então, algumas médias entre X e Y são inferiores a Y, que é uma coisa que a nossa hipótese de convexidade proíbe. Né? Então, esse aqui é um contra-exemplo, preferências claramente não convexas. Tá? Então, só recordando rapidamente, né, que tipo de hipóteses a gente falou, né, que a gente usualmente usa
para as nossas preferências. Tá? Então tem as hipóteses de racionalidade, né? Que a gente assume que as preferências são completas e transitivas. As hipóteses, né? Aqui eu tenho diversas hipóteses de não saciedade. Deixa eu fazer de novo aqui, tá? Então nós temos as hipóteses que a gente adota usualmente, né? As hipóteses de racionalidade, que simplesmente, né, equivale a assumir que as preferências são completas e transitivas. Nós temos a hipótese de continuidade, enfim, que implica, né, que a gente usa para postular a existência de uma função de utilidade. Daí nós temos um conjunto de hipóteses de não saciedade. Aí eu tenho não saciedade local. Vou usar as abreviações que eu usei lá mais para cima, tá? Pra gente, eu tenho, alternativamente, né? Eu tenho não saciedade local, não saciedade global, não saciedade local, monotonicidade fraca e monotonicidade forte, né? Ou então a gente assume não saciedade, né? Usualmente a gente assume não saciedade, assumindo uma dessas duas hipóteses, né? E depois as hipóteses de convexidade, que pode ser convexidade simples ou estrita. A gente também podia chamar a hipótese de convexidade simples, ou convexidade simples de convexidade fraca, né? E estrita de convexidade forte. Porque a hipótese de convexidade forte ela proíbe mais do que a hipótese de convexidade simples. O que usualmente a gente pode dizer, né, que acontece em teoria econômica, tá? Essas hipóteses aqui, tá? Elas são tão usuais que a gente pode dizer que violar uma dessas hipóteses tem um sabor de heterodoxia, tá? Ou digamos assim, eu estou de uma ortodoxia muito flexível. Então, racionalidade e continuidade quase sempre a gente assume. Eu vou assumir, a princípio sempre no curso, se eu não assumir, eu tenho que chamar a atenção sobre isso, tá? Também quase sempre a gente assume pelo menos, tá, a hipótese de não saciedade local, tá? E com bastante frequência as hipóteses de convexidade, tá? Enfim, mas é bom a gente ter, de certa maneira, na mente, né, o mapa dessas hipóteses que estão subjacentes à nossa teoria do consumidor. Bom, eu só quero ver... eu tenho mais um slide ainda sobre convexidade, esse daqui eu quero passar. Não, eu acho que eu vou deixar tudo isso para a aula que vem, tá? Porque, na verdade, embora esteja ainda nesse tópico, na aula que vem eu vou dar algumas ilustrações, falar de algumas funções de utilidade, de algumas utilidades típicas, né? Suas representações com função de utilidade. E aí eu acho que a gente vai entrar em um tópico que, para o desenrolar do curso, para os exercícios que eu vou dar para vocês, e é um tópico sobre o qual eu quero aplicar exercícios, tá? A gente entra em um tópico que vai ser relevante para vocês... vocês entenderem, para a gente não se perder lá na frente, quando estiver fazendo os nossos modelos de equilíbrio geral, quando eu estiver dando exemplo, quando a gente estiver fazendo exercício aplicado. Mas ao contrário do que eu fiz nas últimas aulas, que eu estava invadindo o horário, eu vou terminar um pouquinho antes do fim do nosso horário essa aula, para a gente ficar aqui num ponto de descanso conveniente, ok? Então, com isso eu encerro, né, a apresentação que eu queria fazer com vocês hoje.